Olá, tudo bem? Eu sou o Eduardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Estrada. Nós temos um vídeo por semana, portanto inscreva-se, clique no sininho, curta e compartilhe os nossos vídeos para ajudar a divulgação do projeto. Bom pessoal, estamos aí hoje com a nossa aula 241 do nosso curso de Matemática Básica, trabalhando no momento com geometria plana. Na aula passada nós fizemos uma aula sobre semelhança de triângulos, em que nós apresentamos o conceito de semelhança de triângulos, a definição de semelhança de triângulos. Nós provamos um teorema chamado teorema fundamental, que nos embasou aí para mostrar os três casos, para demonstrar os três casos de semelhança. Primeiro nós temos que pensar nos triângulos como tendo lados e vértices correspondentes. A partir daí, então nós definimos que esses dois triângulos são semelhantes se eles têm os ângulos correspondentes congruentes e os lados correspondentes proporcionais. Ou seja, obedece uma relação de proporcionalidade que nós chamamos de razão de semelhança. E aí nós mostramos os casos de semelhança, ou seja, requisitos mínimos, a partir dos quais a semelhança é uma consequência. Então o primeiro caso que nós mostramos é o caso ângulo-ângulo. Então quando nós temos dois triângulos com dois ângulos congruentes, consequentemente eles vão ser semelhantes. Quando nós tivermos um ângulo congruente e os dois lados adjacentes a esse ângulo proporcionais, então os triângulos vão ser também. E por fim, quando nós temos um triângulo que nós temos os três lados proporcionais, então também os triângulos vão ser semelhantes. Ok. Hoje, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre polígonos semelhantes. Bom, para o caso de triângulos, nós temos essa situação em que ângulos congruentes, por exemplo, na verdade dois ângulos apenas, já garantem a semelhança. E se os lados são proporcionais, já garante a semelhança também. No caso de polígonos, nós precisamos das duas condições simultaneamente. Não tem como uma delas não implica a outra. E lembrando que aqui nós estamos falando de polígonos eventualmente não convexos também. Mas aí não basta nós termos apenas os ângulos congruentes, como o caso de triângulos. No caso de triângulos, se os ângulos são congruentes, nós caímos no caso AA, ângulo-ângulo, e, consequentemente, vamos concluir que os lados não são proporcionais. Então, esta condição implica nesta, no caso de triângulos. E esta condição implica nessa também, pelo caso lado, 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 LLL, Então, se os lados são proporcionais, os ângulos vão ser congruentes. Mas isso para o caso de triângulos. Para polígonos, de uma maneira geral, isso não é verdade. Para a gente perceber isso, basta a gente mostrar um exemplo, Ou melhor, um contra-exemplo. Situação em que os ângulos são congruentes, mas os lados não são proporcionais, e situações em que os lados são proporcionais, mas os ângulos não são congruentes. E vamos fazer isso para o quadrilátero. Olha só que interessante. Vamos pensar num quadrilátero, por exemplo, num retângulo, Nós não estudamos ainda, não fizemos uma aula específica de quadriláteros ainda, está prevista aí mais para frente, Quadriláteros notáveis, que aí nós vamos estudar o retângulo, paralelogramo, assim por diante, Nessa figura aqui, o retângulo, os quatro ângulos aqui são retos. Todos valem 90 graus, Ok, mas nós vamos construir, a partir desse retângulo, nós vamos construir a seguinte figura. Eu vou fazer aqui uma espécie de um pedaço de círculo, E vou fazer isso aqui, olha só. Esse pedaço, esse arco, de circunferência aqui, olha só. Aqui. Poderia ir até aqui na frente, Então temos um arco de circunferência aqui e aqui na frente também, Nós temos um arco de circunferência aqui, Então, imagina que nós temos aqui o compasso, E nós fazemos aqui um arco de circunferência aqui e um arco de circunferência aqui. E vou pegar um ponto qualquer, nesta, vou fazer aqui em laranja, por exemplo, vou pegar um ponto qualquer aqui. A partir deste ponto, eu vou traçar uma paralela a esta aqui. Vou traçar uma paralela. Olha só, tracei uma paralela a este segmento aqui em cima, E construir esse outro ângulo. Agora, olha que interessante. Vamos olhar para o seguinte. Pela maneira como nós construímos esta figura aqui, esta medida, ela é congruente a esta, porque é o raio da circunferência. E esta, consequentemente, vai ser congruente a esta, O raio da circunferência. Então, olha só o que acontece aqui, Esse lado, então, ele é congruente a esse por construção, E esses dois lados são paralelos.
tá certo? Porém, olha que interessante, né? Justamente por causa desse paralelismo, se eu prolongar isso aqui, eu tenho aqui esse triângulo aqui que eu vou achurar em azul e este outro triângulo aqui que eu vou achurar em azul. Como a figura original é um retângulo, esse ângulo aqui é reto também, porque aqui nós temos uma paralela, né? Ok, então esse triângulo aqui, o que acontece? Esse pedacinho aqui, ó, ele é congruente a este. E este pedaço aqui, por ser paralelo aqui, né? Esse pedaço é congruente a este. Então esses dois triângulos, eles são congruentes pelo caso cateto e hipotenusa. O que eu quero dizer com isso? Para que isso? Bom, simplesmente para a gente observar como eles são congruentes, esses dois triângulos que estão pintados em azul, este pedaço aqui, ele é congruente a este, tá? Então o que eu perdi quando eu andei com esse ponto, né, daqui para cá, eu ganhei daqui para cá. Ou seja, ó, o quadrilátero original, digamos que é o quadrilátero AB, CD. E aí eu transformei isso no quadrilátero AB, E e F. A gente acabou de argumentar que este FE aqui, ó, ele é congruente ao DC. Porque o que eu andei para cá, eu andei para cá, em relação a esta medida original aqui, tá? Vamos olhar para o quadrilátero ABCD e o quadrilátero ABEF. Bom, este lado que eu coloquei dois risquinhos é congruente a este, e esse que eu coloquei um risquinho aqui é congruente a este aqui, né? E que é congruente a este aqui, que está laranja também. Então, esses dois quadriláteros, eles têm lados proporcionais. Na verdade, eles têm lados iguais, na verdade, até em proporcionalidade com razão de semelhança 1, né? Porque esse lado AF aqui é congruente ao lado AD. E o lado BE é congruente ao lado CB. Porém, claramente esses quadriláteros não são semelhantes, porque este ângulo aqui, ele não é congruente, não é 90 graus mais, este ângulo, né? Assim como este ângulo aqui também não é 90 graus. Então, esse é um exemplo que mostra que quando os lados são proporcionais, no caso de um quadrilátero, isso não implica que os ângulos vão ser congruentes. Ou seja, a gente pode dizer que o quadrilátero não é uma figura rígida, né? Então, quer dizer, nós temos essa quebra. Isso aqui eu procurei fazer de uma maneira mais formal, apenas para a gente poder justificar de uma maneira mais rigorosa, tá? Ok, então isso mostra, esse exemplo mostra que nós temos quadriláteros que têm os lados proporcionais, porém os ângulos não congruentes. Vamos argumentar agora o caso em que nós temos quadriláteros com ângulos congruentes, porém os lados não são proporcionais. Olha só, eu posso fazer da seguinte forma, eu posso construir um quadrado aqui, tá? Ó, todos os lados deles são congruentes e os ângulos são 90 graus, não é? Eu posso construir ao lado desse quadrado, eu posso construir um retângulo. Eu posso construir um quadrado do lado do outro. Ó. Eu posso pegar esses dois quadrados e juntá-los, ó. Colocar um do lado do outro. Quer dizer, se este quadrado, por exemplo, originalmente ele tinha lado 1, por exemplo, ó, lados iguais a 1, medida 1, então eu estou diante de um retângulo aqui que tem altura 1, e comprimento 2, ó. 2, 2. Veja que os ângulos são congruentes, tá certo? São todos 90 graus, mas obviamente os lados não são proporcionais, porque 1 está para 1, tudo bem, a razão de semelhança seria 1, mas 1 não está para 1 sobre 2 já deu meio, já deu outra, e claramente essas figuras não são semelhantes, né? Porque os lados delas não são proporcionais, não obedecem uma mesma relação de semelhança. Enfim, trocando em miúdos, para que dois polígonos sejam semelhantes, é necessário que os ângulos sejam congruentes e que os lados sejam proporcionais, tá? Então, somente uma das condições não implica na outra, como no caso de triângulos, tá? Isso ocorre porque, a partir do quadrilátero, pentágono, assim por diante, né? Nós temos figuras que não são mais rígidas. O triângulo já é uma figura rígida, tá certo? Dados 3 pontos, nós construímos um único triângulo, né? Que tem aqueles pontos como vértices, né? Bom, pessoal, feito esse pequeno adendo aí em relação à semelhança de polígonos, né? É claro que esse conceito de semelhança, como nós falamos na aula passada,
quando a gente relaciona com um conceito que nós não vamos estudar, mas que pode ser estudado também, que é o conceito de homotetia, nós podemos extrapolar isso aí para figuras, não necessariamente com lados retos, né? No caso como polígonos e etc. Mas nós podemos generalizar para figuras como, por exemplo, a circunferência, né? Nós temos um resultado, por exemplo, que um par de circunferências é sempre semelhante, um é semelhante ao outro, né? E a razão de semelhança é exatamente o raio, né, da circunferência. É o seguinte, na aula passada, nós estabelecemos a semelhança com base na proporcionalidade dos lados, né? E nós comentamos que isso implica que essa mesma razão de proporcionalidade, ela é obedecida entre as alturas dos triângulos, entre as medianas dos triângulos, entre as bissetrizes, né? E uma série de outras medidas aí que nós vamos ver hoje. Seria muito mais simples nós trabalharmos isso aqui utilizando o conceito de homotetia. Qual que seria a ideia, né? Só para vocês entenderem um pouco como é que funcionaria se a gente pudesse trabalhar com homotetia. Se nós temos triângulos semelhantes, qual que é a ideia, né? Eu posso imaginar, né, esse triângulo, digamos, um triângulo menor, né, semelhante a esse triângulo, eu posso imaginar o seguinte, esse triângulo dentro desse triângulo, tá? E aí é possível argumentar como os ângulos vão ser congruentes e tudo mais, que esses lados vão ser paralelos. Então esse lado vai ser paralelo a esse paralelo a esse e esse paralelo a este, né? Então esse triângulo que está aqui dentro seria congruente a este e este seria semelhante ao grandão. Mas é possível mostrar daí o seguinte, olha que interessante. Nós conseguiríamos, partindo desse ponto e passando por este vértice, e partindo daqui também, encontrando essa intersecção aqui, esse ponto O, isso aqui seria o nosso centro da homotetia, tá? E aí, consequentemente, nós teríamos esse segmento ligando aqui, né? Nessa situação, seria possível mostrar, tá, que existe, partindo deste ponto O, uma homotetia, ou seja, que leva todos os pontos destes triângulos para o triângulo grande. Com isso, automaticamente, todos os pares de segmentos de um dos triângulos levaria num par correspondente do outro triângulo, tá? Então, essa seria uma forma mais geral de nós trabalharmos, tá? Mas nós não vamos fazer assim, nós vamos fazer passo a passo para as alturas, para as medianas e assim por diante, tá? Mas enfim, só para vocês terem uma ideia de como é que funciona aí se nós trabalhássemos com homotetia. Quem sabe futuramente a gente pode trazer alguma coisa nessa linha aqui para o canal. Olha só, pessoal, qual que é a ideia, né, que nós vamos fazer hoje aqui? É o seguinte, nós temos dois triângulos semelhantes aqui, tá? Então, por hipótese, eles são semelhantes, portanto, os ângulos correspondentes aí são congruentes e os lados correspondentes são proporcionais, razão de semelhança K. O que nós vamos provar? A primeira coisa que nós vamos provar. Nós vamos provar o seguinte, que as bissetrizes relativas a qualquer um dos ângulos, tá, também obedecem à mesma razão de semelhança K. Olha só que interessante. Então eu vou pegar a bissetriz, por exemplo, deste ângulo, ó, essa bissetriz, que eu vou chamar, por exemplo, de X, tá? E esta outra bissetriz aqui, ó, que eu vou chamar de X'. O meu objetivo é mostrar que esse K também é X sobre X'. Ou seja, que a mesma razão de semelhança é satisfeita para as bissetrizes. Ora, na verdade é muito simples. Por quê? Porque como aqui nós temos uma bissetriz do mesmo ângulo A, então é claro que este ângulo aqui, né, este ângulo que eu vou colocar em azul, ó, este ângulo azul, ele é a metade do ângulo A. E da mesma forma aqui também vai ser a metade do ângulo A. Então este ângulo azul, ele é congruente a este ângulo azul. E este ângulo aqui, o ângulo C, é congruente ao C', porque nós já tínhamos isso. Se a gente chamar aqui o pé da bissetriz como sendo X aqui, por exemplo, ó, X é o pé da bissetriz, X, né? Então nós temos que o triângulo, os triângulos, né? A, X,
o triângulo AXC é semelhante ao triângulo A'XC'. A'XC'. Por que são semelhantes? Pelo caso ângulo-ângulo. Aí que está a importância da aula passada, tá? Então eles são semelhantes pelo caso ângulo-ângulo, tá? Portanto, os lados correspondentes são proporcionais. Então, por exemplo, aqui o B sobre B', por exemplo, é igual ao X sobre X'. X sobre X'. Mas o B sobre B', nós já sabemos que ele é igual a K. Portanto, acabamos de mostrar que o X sobre X' também vai ser igual a K. Então está demonstrado que as bissetrizes também obedecem à mesma relação de semelhança, ok? Segundo ponto, vamos dar uma olhada agora nas medianas, tá? Vou pegar aqui esse mesmo desenho, tá? Agora eu não sei se é a bissetriz aqui, tá? O que eu vou fazer? Eu vou imaginar que esse ponto aqui agora é o ponto M, ó, M de mediana. E aqui eu tenho o ponto M'. Esse segmento aqui é M'zinho e esse aqui é M'. Novamente, o objetivo é mostrar que esta razão é igual a M sobre M' também. O que é mediana, né? Nós temos que lembrar que a mediana ela tem essa característica de que este lado é congruente a este lado congruente a este. Aí olha aqui que nós vamos olhar agora o seguinte, olha, quanto que mede este pedaço MC aqui? Este MC, ele mede A sobre 2. Ó, A sobre 2. E este M'C' aqui, ele mede A' sobre 2. Ok? Bom, olha o que vai acontecer. Quando eu fizer B sobre B', eu sei que ele é igual a K. Né? Eu sei que B sobre B' é igual a K. Isso por hipótese. E o que vai acontecer quando eu fizer A sobre 2 dividido por A' sobre 2? Bom, A sobre 2 dividido por A' sobre 2, eu vou cancelar esse 2 aqui, ó. E isso aqui vai resultar o quê? A sobre A', que é igual a K. Bom, então, B sobre B' é igual a sobre 2 dividido por A' sobre 2. Portanto, existe uma relação de proporcionalidade deste lado, desses dois lados, com esses dois lados. Além disso, este ângulo é congruente, o C é congruente ao C', está aqui. Tá? Então, os triângulos AMC e A'M', C' são semelhantes. Por qual caso? Ora, pelo caso lado, ângulo, lado. Ó, lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Existe uma razão de proporcionalidade entre esses dois lados e um ângulo no meio comum. Portanto, eles são semelhantes, né? Pelo caso lado, ângulo, lado. Logo, né? O que vai acontecer com M sobre M' também vai ser igual a essa mesma razão aqui, K. Tá certo? Que a gente já obteve entre o B e o B' e o A' e o A sobre 2 e o A' sobre 2, tá? Então olha que interessante, já mostramos então que para a mediana também vale, tá? O que nós acabamos de mostrar? Que quando nós temos dois triângulos semelhantes, essa razão de semelhança também é obedecida entre as medianas desses triângulos, tá? E fizemos para um vértice, para os outros vai ser equivalente. Mesma coisa para a bissetriz, fizemos para um vértice, para os outros vai ser equivalente. Bom, agora, pessoal, nós vamos fazer para a altura, tá? Para as alturas. Então, as alturas também obedecem a mesma razão de proporcionalidade igual a K, tá? Então, a princípio, vamos fazer o seguinte. Se este ângulo A aqui for 90 graus, então a altura relativa ao vértice B e a altura relativa ao vértice C são os catetos. Nós chamamos de catetos, né? Então, nós já sabemos que vale porque está na relação de semelhança entre os lados, tá? As alturas coincidem com os lados. Restaria nós trabalharmos com essa altura interna aqui, tá? Com essa altura interna ao triângulo aqui, tá? Então, vamos deixar esse caso para nós fazermos o caso geral, tá? Então,
se esse ângulo é 90 graus, nós vimos que não há uma grande mudança em relação a nós trabalharmos com o ângulo sem especificamente supor 90 graus. Então, o que nós vamos trabalhar aqui é o seguinte: vamos imaginar que essa altura relativa ao vértice A e, consequentemente, ao vértice A', é o quê? É uma altura interna ao triângulo. Ou seja, que nós temos isto aqui, formando 90 graus, né? E para que essa altura interna seja interna, nós já argumentamos em aulas anteriores, é suficiente aí no caso que estes ângulos aqui, ó, esses outros dois ângulos, ângulos B e C, não sejam, e B' e C', consequentemente, não sejam obtusos, tá? Então, vamos pensar o seguinte: altura interna, tá? Então, se essa altura aqui é H e essa aqui é H', internas ao triângulo, nós vamos mostrar que a relação entre H e H' também é K, tá certo? Bom, mas isso não é difícil de fazer. Dentre esses dois triângulos aqui, ó, o triângulo A, se eu chamar aqui o pé da altura, né? Nós chamamos de pé da altura de H e aqui de H', o que vai acontecer? O triângulo AHC vai ser semelhante ao triângulo A'H', C'. Ora, por quê? Muito simples. Porque eles têm dois ângulos congruentes. O ângulo C é congruente ao ângulo C'. E o ângulo H aqui é reto, congruente ao H', tá? Então esses dois triângulos são semelhantes. Portanto, B sobre B' vai ser igual a H sobre H'. Só que o B sobre B' eu já sei que vale K. Então está demonstrado que H sobre H' também vale K, tá? Então, para o caso de altura interna ao triângulo, está demonstrado. Agora, e se essa altura for externa, né? Exterior ao triângulo? Vamos ter que mudar um pouquinho essa figura aqui, tá? Vamos fazer da seguinte forma, ó. Fazer assim. Agora, trabalhando com o caso de altura exterior ao triângulo, né? Aí nós teríamos uma situação desse tipo, ó. Aqui e aqui. Ó, novamente, né, nós temos este ângulo aqui, duplo, né? Aqui é A, aqui é C, né? C' e A'. Ok. Mesma relação vale aqui. Mas agora a altura é externa. Então, o que nós fazemos? Prolongamos esse lado. E nós temos esta altura aqui. Ó, prolongamos este lado. E nós temos esta altura. Agora, o que acontece? Este ângulo aqui, ó, do vértice B, é congruente ao ângulo do vértice B'. Tá? Esses dois ângulos são congruentes. Portanto, o suplemento deles também é congruente. Tá? Eu vou fazer esse suplemento de azul aqui, ó. Este azul aqui, que é o suplemento do B, vai ter que ser congruente ao suplemento do B', porque o B é congruente ao B'. Então, novamente, nós temos um caso ângulo-ângulo, né? Caso ângulo-ângulo. Portanto, C sobre C' é igual a H sobre H'. Mas o C sobre C' a gente sabe que é igual a K. Então, H sobre H' também vai ser igual a K. Então, isso aqui demonstra para o caso de alturas externas ao triângulo. Então está demonstrado em geral, tá? Então a razão de semelhança também vale para alturas de triângulos. Olha só, um outro fato que nós vamos mostrar agora é o seguinte, que essa razão de semelhança também vale para o raio da circunferência inscrita aos triângulos, tá? Inscrita nos triângulos, que é o incentro, né? O centro dela, que a gente traça usando o incentro, né? Nós tomamos o incentro, o ponto de encontro das bissetrizes, né? Olha só. E aí nós encontramos aqui a circunferência inscrita no triângulo. Nós vimos já na aula que nós trabalhamos com o incentro. Vou deixar um card aqui para vocês, inclusive. E aqui também, né, nós temos a circunferência inscrita ao triângulo. Ficou um pouco achatada, o desenho foi feito aí à mão, né? Ok, bom, então o nosso objetivo é mostrar que se este comprimento aqui
Ó, se essa distância aqui é o R, e esta aqui é o R', o raio da circunferência inscrita no triângulo semelhante, esse K também vai ser R sobre R', tá? A razão de semelhança também vale entre os raios aí. Bom, como é que nós mostramos isso? Esta bissetriz aqui, não é isso? Lembrando que o incentro é o ponto de encontro das bissetrizes, então esse é o ponto I, né? E esse é o I'. Então aqui nós temos essa bissetriz e esta bissetriz. Bom, como isso aqui é bissetriz, então eu tenho aqui um ângulo azul congruente a este ângulo azul aqui. E aqui este ângulo azul, que eu vou fazer com 3 aqui risquinhos, congruente a esse aqui, porque também é a metade do selinho. Então, esse ângulo é a metade do B, que é congruente à metade do B'. E esse ângulo é a metade do C, que é congruente à metade do C', né? Porque o B é congruente ao B' e o C é congruente ao C'. Então, os triângulos, né? O triângulo BIC e o triângulo B' e linha C' são semelhantes. Pelo caso, ângulo-ângulo, tá? Então, aqui pelo caso, ângulo-ângulo, tá? Portanto, se eles são semelhantes, este R aqui é a altura desse triângulo, né? Ó, é a altura. Então, se eles são semelhantes, a razão de semelhança entre eles é A sobre A'. Então, a razão de semelhança entre eles é A sobre A'. É a razão de semelhança. Mas o A sobre A' eu sei que é igual a K. Tá certo? A razão de semelhança. E eu acabei de mostrar que as alturas obedecem à mesma razão de semelhança. E esse R é a altura desse triângulo, esse R' é a altura desse triângulo. Então, isso aqui vai ser igual a R sobre R'. Por isso foi importante, primeiro, a gente mostrar a altura. Ah, porque o raio da circunferência inscrita é a altura desse triângulo aqui, né? Lembrando que no ponto de tangência, o raio sempre forma 90 graus, né? Então tá aí, tá demonstrado que os raios também obedecem à mesma razão de semelhança. Legal. Agora falta apenas a gente argumentar para o caso do círculo circunscrito ao triângulo, né? Que aí o ponto que o centro dele é o circuncentro, o ponto de encontro das mediatrizes. Bom, nessa situação aqui, então, nós temos aqui a circunferência que circunscreve o triângulo, né? E aqui está o centro da circunferência, o ponto O, né? E aqui a circunferência que circunscreve o triângulo semelhante, que estaria o ponto O'. Olha como que nós vamos fazer isso aqui, né? Para essa argumentação aqui, nós vamos fazer da seguinte forma. Vamos traçar aqui, ó, partindo do vértice A, este diâmetro aqui, ó. Quer dizer, a corda passando pelo centro, né? E aí a gente vai determinar um ponto aqui, que eu vou chamar, nesse caso aqui, eu vou chamar de D. E aqui, vou fazer a mesma coisa e vou chamar esse ponto aqui de D'. Com isso, a gente vai determinar esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui e este aqui. Agora, olha que interessante. Como esse aqui é o diâmetro, como AD é o diâmetro, a gente sabe que este ângulo aqui é 90 graus, tá? Este ângulo aqui é 90 graus. Nós comentamos isso, né? Na aula que nós estudamos ângulo inscrito, na verdade. Nós vamos deixar o card aí para vocês também. Então, este ângulo é 90 graus. Além disso, este ângulo aqui, olha que interessante. Este ângulo aqui, eu vou fazer de azul aqui, ele é congruente a este aqui, tá? Aliás, eu vou fazer até usar a mesma notação. Ó, este ângulo aqui, ó, eu também posso fazer com 3 risquinhos aqui. Por quê? Porque é ângulo inscrito, né? Relativo ao mesmo arco AB. Ângulo inscrito, né? Vou deixar um card para vocês aqui. Da mesma forma, este ângulo aqui, congruente a este aqui, tá? Portanto, os triângulos ABD e a linha B',
linha são semelhantes. Por quê? Ângulo, ângulo, né? Ângulo, ângulo. Ó, caso, ângulo, ângulo. Demonstrado na aula passada. Portanto, a razão de semelhança entre eles vai ser o quê? C sobre C', por exemplo, né? Então, esse C sobre C', que eu sei que é o meu K, olha só, C sobre C'. Mas também eu posso escrever como o quê? Esta medida aqui é 2R, né? Se isso aqui for o raio, e esse aqui for o R', o raio da circunferência do triângulo semelhante, circunscrita ao triângulo semelhante, então isso aqui vai dar o quê? 2R sobre 2R'. A razão de semelhança aqui, né? Mas isso aqui é R sobre R', é rão sobre R'. Tá? Então está demonstrado que a razão de semelhança K também vale entre os raios dos círculos circunscritos a um dado triângulo, aos triângulos semelhantes, tá? Então é bem interessante. Para finalizar, pessoal, a gente tem o caso quando a gente pensa nos perímetros, tá? Quando a gente pensa nos perímetros também, é o caso mais simples, na verdade. A razão entre os perímetros também é K, né? E a gente pode argumentar isso aqui usando propriedade de proporção, né? Claro que A sobre A' igual a B sobre B', igual a C sobre C', igual a K. Então eu posso dizer que essas proporções, todas elas são iguais a A mais B mais C sobre A' mais B' mais C'. Mas o A mais B mais C o que é? É o perímetro. E o A' mais B' mais C' é o perímetro do triângulo semelhante. Então, a razão entre os perímetros também é K, tá? Então, aí sai por propriedade de proporção mesmo, né? Claro, né? Porque se os lados têm essa razão, então vai valer, tá? Bom, pessoal, a aula de hoje vai ficar por aqui, tá? Então, na aula que vem, a gente vai fazer alguns exercícios aí envolvendo semelhança de triângulos, tá? Eu espero que vocês tenham entendido bem. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!